como águia, me levará bem mais além do que as montanhas. Como águia, me sustentará. Como águia, estenderá suas asas. Como águia, me levará bem mais além do que as montanhas. Como águia, te sustentará. Como águia. Como águia, como águia. Amém. Bom sábado, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu quero, antes de tudo, deixar aqui um abração da Igreja de Sorocaba para vocês todos, né? A nossa igreja é um grupo pequeno, fundado há 2 anos e meio pelo pastor Edson Henrique e grupo da Malé de Jardim Novo.
Estamos lá num grupo pequeno, mas perseverante. Alguns aqui já conhecem, já estiveram lá, o Vitor já pregou lá, o irmão Reinaldo Bezerra, a qual nós referimos aqui, a menina dele também pregou lá. Tivemos já a visita, a própria Thaís já esteve lá conosco, alguns irmãos que fazem parte de um grupo de evangelismo daqui de Madureira já estiveram lá também, então conhecem a igreja de Sulacap. Alguns membros também da família Loura que pertenceram a essa igreja já estiveram lá. E a igreja de Sulacap é uma igreja pequena, um desafio grande, porque a gente sabe que em cada local existe uma necessidade em relação aos que ali habitam. E a igreja de Sulacap está num local onde as necessidades, vamos dizer assim, econômicas são muito pouco necessárias, que é um bairro de uma classe um pouco mais privilegiada, classe média, média alta, mas a principal necessidade ali é espiritual e emocional. Tem muita gente com problema emocional, muita gente com problema espiritual. Não adianta a gente chegar lá só com ajuda, oferecendo o pão, né, físico, mas ali a necessidade do pão espiritual é muito maior. Existem vários centros espíritas em volta, existem várias outras igrejas de outras denominações, o desafio é grande e a gente precisa da oração dos irmãos ali para a igreja de Sulacap. Estou feliz aqui em rever alguns rostos queridos, né? O Elman está ali, o Vitor, o irmão Vicente, uma irmã que veio falar comigo ainda há pouco, a esposa do Vitor também. Não estou vendo a Thelma, ela é tão pequenininha que eu não sei se ela está por aí. A Thelma está lá atrás, né? Isso. O Charles, esposa e filho, o Rafael, já soube que eles não estão aqui hoje, mas é bom saber que eles estão bem. A Thaís, gostei de revê-la, sorriso da Thaís. Acho que só, né? Se eu conhecer mais alguém, pelo amor de Deus, me perdoem se eu esqueci sim, lá vocês, eu esqueço o teu nome. Isso, a Miriam, isso, e a menina, cadê a tua filha, Miriam? Está lá atrás também. Um beijo para vocês todos, tá? É muito bom estar aqui. Eu me sinto abraçado por vocês. Peço desculpas também porque eu não estou bem, a minha voz não está boa, eu não tenho essa voz aqui, o meu nariz está todo entupido, eu estou com alergia, meu ouvido direito está todo entupido, desse lado não estou escutando muita coisa, então quem quiser falar comigo, fale desse lado. E essa igreja me chama atenção em algumas coisas, eu gosto de reparar na arquitetura da igreja, né? Eu reparo, por exemplo, que na nave principal nós temos 5 colunas aqui, e me reporta as 5 colunas da verdade. Vocês sabem quais são as 5 colunas da verdade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Palavra de Deus e a sua lei. 5. Olhando para cá, eu não sei se vocês já repararam, não sei se foi proposital do arquiteto, mas colocou aqui 12 filas de tijolos. Como é que se chama esse tipo de tijolo? Transparente, vamos dizer assim, né? Se vocês perceberem, tem 12 filas em cima, 12 embaixo, 12 apóstolos, 12 tribos. Multiplicando 12 por 12, nós temos o quê? Quem é bom de matemática aí? 144, outro número bíblico importante. Viram a simbologia? Alguém teve? Não foi proposital, não? Ninguém projetou dessa maneira? Interessante. Nunca perceberam isso? Interessante. Há uma simbologia bíblica aqui, isso é muito bom. Porque no templo do Senhor, lá em Salomão, tinha muitas simbologias, as colunas, as portas, tinham nomes, simbolizavam alguma coisa, né? A cidade de Jerusalém tinha nomes para tudo. A santa cidade que descerá do céu, cada porta terá um nome em cima dela. Os alicerces terão nomes. É uma coisa interessante. A Bíblia presente no próprio templo. Isso é muito bonito. Mas vamos deixar de conversa fiada, né? Vamos à palavra de Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente está abrindo a inspiração do Espírito Santo. E eu gostaria que, ao ler a palavra de Deus, nós ficássemos de pé, para receber a palavra de Deus em nossos corações, e depois vamos fazer um comentário
Eu vou procurar não me alongar, mas eu tenho alguns comentários interessantes a fazer sobre esse texto. E eu, quando escolhi esse texto, eu não sabia que eu encontraria aqui a igreja precisando ouvir esse texto, ou precisando ouvir o que eu tenho para dizer. Porque a igreja, nós sabemos o que aconteceu com a irmã Carol, oramos por ela, o pastor Edson me ligou perguntando como é que pode ter acontecido isso. Eu entrei em contato com uma amiga anestesista que conhece o anestesista que fez a anestesia da Carol. Ele estava transtornado porque ele tem uma filha na mesma idade da Carol, né? Ele estava transtornado. É inexplicável o que aconteceu, cientificamente não tem explicação. A anestesia subiu, bloqueou o centro da respiração e do coração. Ainda bem que ela estava em cirurgia, estava no centro cirúrgico, imediatamente se intubou a ela, ou seja, manteve-se a circulação através da noradrenalina, injetável e através do bombeamento de oxigênio para dentro dela. Isso evitou que ela tivesse sequelas neurológicas, graças a Deus. Mas não se tem explicação, irmã, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Talvez o que tenha acontecido com a Carol seja para manifestação da honra e glória de Deus, do poder de Deus na vida dela. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32. E vamos escutar o que a palavra de Deus tem para nos dizer nessa manhã. O texto fala sobre o rei Ezequias e da restauração que Ezequias fez em Israel. Começa a dizer, todos acharam, abriram 2 Crônicas, capítulo 32. Abriram? Acharam? Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, ou melhor, na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está quem? O Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado porque esse texto por si só já nos é suficiente para crermos no Teu poder. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos dá força, unja, Senhor Deus, a mim, meus lábios, para trazer para cá a mensagem que eu e esta igreja precisamos ouvir de Ti. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Veja que coisa interessante, né? Hoje a gente vai contar um pouco de história, né? História da Bíblia, história geral, é muito bom. Temos aqui alguém que estuda história, ela vai gostar de escutar um pouquinho, né, dessa história aí. Mas vamos lá. Interessante que o texto no capítulo 32, versículo 1 diz assim, depois destas coisas e desta fidelidade. Então significa que esse texto continua a respeito de alguma coisa contada antes, não é isso? Quando fala assim, depois destas coisas e desta fidelidade, dá a entender que alguma coisa foi contada antes, perfeito?
E aí, então, eu fui pesquisar o que tinha sido contado antes. Então, eu reparei uma coisa interessante. Primeira coisa, Ezequias era filho de Acás. Quando a gente volta algumas páginas, mantenham a Bíblia aberta, tá? Que a gente vai ler algumas coisas interessantes aí. Quando a gente vai antecipando os capítulos do livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas, a gente vai ler aqui, por exemplo, no capítulo 28, volta um pouquinho na tua Bíblia, e vamos ver quem foi Acás, rei de Israel e pai de Ezequias. Volta algumas páginas aí, diz lá, 28, versículo 22. No tempo de sua angústia, veja só, o texto começa dizendo que o rei passou por uma angústia. Guarda isso aí na tua cabeça, tá? Guarda essa palavra, o rei Acás passou por uma angústia. Cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, e ele mesmo, o rei Acás, pois ele fez o quê? Olha o que ele fez, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, isso aí, Damasco era a capital da Síria, tá ok? Existiam os sírios, os assírios, os babilônios, os egípcios, tá ok? Né? Esses povos cercavam a Palestina, eram povos poderosos que cercavam a Palestina. Israel estava no meio ali de um fogo cruzado, como aliás está até hoje, né? O feriram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Vejam como Acás terminou o seu reinado, dando as costas ao Senhor, adorando os reis da Síria, porque achava que porque os deuses da Síria ajudaram eles e feriram a Israel, os deuses da Síria eram mais poderosos que o Deus de Israel. Isso está na cabeça de Acás, né? E diz mais, ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus. Ele pegou as coisas de dentro da casa do Senhor, né? Os utensílios, onde é que eu estou? Da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa de Deus. Ele acabou com o culto a Deus. Fecha a igreja, acaba com tudo que vocês vão cultuar em suas casas, talvez. Mas em Israel no antigo Israel não se tinha esse costume de fazer culto em casa, era sempre no templo. A vida toda de Israel antigo, de Jerusalém, era em volta do que se fazia no templo. Fechou a casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, e também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Assim estava a condição espiritual de Israel antes da subida ao trono do rei Ezequias. Ezequias então era filho desse rei. Olha o que ele fez de mal para o seu país, para o seu povo. Agora, quando Ezequias subiu ao trono, foi claro depois da morte de seu pai Acás, ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Isso não está escrito aí não. Ele reinou por 29 anos em Jerusalém. E o que esse rei fez? Graças a Deus ele reconheceu a idolatria e a perversidade de seu pai, e ele fez então o que agradou aos olhos do Senhor. No primeiro ano, isso aí está, se vocês depois em casa começarem a ler o capítulo 29, 30 e 31, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando aqui. No primeiro ano do reinado de Ezequias, no seu primeiro mês, olha só, ele começou a reinar, no primeiro mês do reinado, ele já fez o quê? Ele abriu as portas da casa do Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez. E reparou essas portas. As portas estavam quebradas, destruídas, carcomidas. E ele não só abriu, como restaurou as portas do templo do Senhor e as abriu para o povo. Ele trouxe de volta os sacerdotes e os levitas e os instruiu a santificar, ou melhor santificar a eles próprios e a casa do Senhor, mandando tirar do santuário a imundícia que havia ali dentro. Colocar imundície na casa de Deus é uma profanação terrível. Vê lá agora 2 Crônicas 29, está pertinho de você. Vamos ler os versos 6 e 8, de 6 a 8. Diz assim: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o
deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. A condição de Israel era essa. Ele restaurou, trouxe os sacerdotes de volta. Ele fez uma nova aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desviasse do povo o ardor da ira do Senhor. O rei deu ordem também aos levitas para purificarem o templo. Tudo isso eu estou resumindo do que tem nesse capítulo, antes de chegar no 32, para vocês entenderem que fidelidade era essa, como começa aqui no 32, depois dessas coisas, dessa fidelidade. Que coisa, que fidelidade, estamos entendendo agora. O rei restabeleceu o culto a Deus, tinham parado de cultuar a Deus, só cultuavam a deuses pagãos. É que a minha letra nem eu às vezes entendo, tá, irmãos? Por isso que às vezes eu fico aqui meio parado, né? Convocou todo o povo de Israel para a celebração da Páscoa. Eles tinham parado. Quando era festejada a Páscoa? Quem lembra aqui? Primeiro mês, 15º dia do mês, né? Era ou não era? Em que eles comemoravam, eles matavam um cordeirinho à tarde, comiam apressadamente, né? Simbolizando aquele cordeirinho que havia sido morto lá no Egito, e simbolizando também ao Jesus crucificado, né? No mesmo horário, na mesma tarde, num monte similar, parecido, aquela coisa toda. Voltaram a comemorar a Páscoa. E olha que coisa interessante, meus irmãos. A Bíblia diz uma coisa muito triste aqui. A Páscoa, que era a festa dos pães ázimos, que comemorava a libertação do povo da escravidão, ela deixou de ser celebrada desde os dias de Salomão. Não era mais celebrada a Páscoa. O povo realmente havia voltado as costas para Deus. Confira isso, 2 Crônicas 30, 26 e 27. Mantenha a sua Bíblia aberta. 26 e 27 diz lá: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. O povo se arrependeu e começou a se voltar para Deus, e Deus começou a responder a esse povo. Portanto, após essa festa, os israelitas saíram às cidades de Judá, destruíram todos os ídolos, as estátuas, eles cortaram todos aqueles postes ídolos que eram construídos para adorar aos deuses pagãos, e derrubaram os altos e altares aos deuses estranhos. Olha que mudança, de um rei para o outro, de um reinado para o outro. Além disso, Ezequias instruiu o povo a ofertar e dizimar, tendo ele mesmo dado o exemplo. Não se dizimava mais. Então, se não se dizimava, não tinha alimento para os levitas. Se não tinha alimento para os levitas e sacerdotes, realmente o templo tinha que fechar as portas. Quer conferir isso? 2 Crônicas 31, 2 a 7. Eu destaquei esses textos para ficar claro para vocês. 2 Crônicas 31, 2 a 7, diz lá: estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes e os levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem, portas adentro, nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda, ele deu exemplo, era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova, das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Também ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. E logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo, e também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. Fidelidade. E aí, irmãos, as ofertas então foram tão abundantes que o rei ordenou a construção de depósitos na própria casa do Senhor para se guardassem as abundantes ofertas. O povo
reagiu, começou a se consagrar ao Senhor, começou a se voltar para o Senhor, passou a dizimar, a ter um contato maior com Deus. Resumo, Ezequias fez o que era reto e verdadeiro para com o Senhor, seu Deus. E aí a gente chega no versículo, antes do primeiro que nós lemos de 32, o versículo 30, capítulo 31, verso 21, diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, 31, 21, tá certo? Acharam aí? Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Irmãos, quando nós estamos em comunhão com Deus, em todos os sentidos, indo à casa de Deus, lendo a sua palavra, louvando a Deus em casa, exortando os nossos irmãos e familiares a confiar em Deus, meditando em sua palavra diariamente, estudando a lição da escola sabatina, não importa, a gente está ali em comunhão com Deus, orando o tempo todo, falando do Senhor, exaltando o nome dEle. Irmãos, a gente quando está nessa maior fidelidade, às vezes nos vem um inimigo à porta querer nos destruir. Vejam que o povo de Israel vivia numa imundície, vivia numa perversidade, numa idolatria tremenda. Levantou-se um rei Ezequias que restaurou tudo isso, destruiu todo o culto estranho, passou a devotar o povo a Deus, deu o exemplo. E aí, quando está tudo certo, depois dessas coisas e desta fidelidade, veio quem? Senaqueribe. Irmãos, Senaqueribe aqui é um tipo de Satanás. Ele aqui é um exemplo do inimigo da gente. Está tudo bem, está tudo direitinho, tudo restaurado, a minha vida está bem, eu estou bem com Deus. Aí vem a armadilha de Satanás na minha vida, ou uma provação terrível, seja através de uma doença, seja através de uma perda importante na nossa família, seja através de uma perda de emprego, é o patrão que começa a te perturbar para que você trabalhe no sábado, é a escola que quer que o professor quer ter aula extra no sábado, enfim, o que você imaginar, está valendo. Você está ali fielzinho, bonitinho, obedecendo a Deus, ou amando a Deus, fazendo o teu trabalho missionário, contribuindo para melhorar a vida de um necessitado, não porque você faz isso para parecer, mas que o Espírito Santo te toca para fazer. E aí vem Senaqueribe na tua vida. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, vamos entender quem eram os assírios. Quem eram os assírios? Qual era a principal cidade da Assíria? Alguém sabe? Nínive era a principal cidade da Síria. Os assírios eram um império que se estabeleceram de 933 a 612 a.C. Ele era um povo mesopotâmio, né? Era um povo era um povo mencionado, um povo mesopotâmio e mencionado por volta de 150 vezes nas escrituras sagradas. Eles eram conquistadores cruéis. Quando os assírios vinham conquistar, eles não deixavam ninguém para contar a história. Destruíam tudo. Os que eram úteis para alguma coisa, eles levavam como escravos. Os que não eram, cruéis. Eram semitas, ligados aos babilônios em etnia, língua e civilização. Eram fortes e ambiciosos mercadores, guerreiros ousados e corajosos, líderes políticos prudentes, mas impiedosos. Esse era o assírio. Que característica interessante, né? Parece ter o caráter do inimigo das nossas almas todo aqui, imposto. Senaqueribe era um tipo de Satanás. Os assírios eram um tipo de povo inimigo contra Israel. E quem foi Senaqueribe? Senaqueribe era rei da Síria, filho de Sargão II. E ele foi conhecido por dois eventos que, na verdade, foram dois eventos que, para a história, foram dois eventos, vamos dizer assim, fracassados. Foram dois fracassos históricos. Um foi a destruição de Babilônia. Nenhum rei que conquistou Babilônia a destruiu. Ele foi o único que destruiu Babilônia. Nem Alexandre o Grande fez isso.
porque era um império comercial, era um centro de trocas de mercadorias, conquistava, punha ali um governador, não, ele destruiu. Quer dizer, ele achava que destruindo, por isso, pela crueldade deles, eles destruíam tudo, eles não queriam nada que pudesse lembrar do inimigo. E o segundo fracasso dele foi o cerco a Jerusalém, que nós estamos falando aqui agora. Irmãos, na história, os reis antigos, eles tinham uma vaidade tremenda, né? Alguns eram até considerados como deuses, como é o caso do faraó. Alguns reis do passado, além de serem líderes políticos, eles eram considerados deuses. Os assírios não tinham esse costume. O rei não era considerado Deus, mas era considerado um sacerdote do Deus deles. Tanto que ele ministrava e queimava incenso para o Deus deles. Lembra da história do leproso Naamã? Quando ele disse para Eliseu: olha, quando eu estiver lá queimando incenso junto com o meu Senhor, ele pegar a minha mão e se ajoelhar, não leve isso em conta como falha do teu servo, porque eu sou fiel a ele, ao meu Senhor. Quer dizer, os deuses eram sacerdotes, e o rei da Assíria, aqui Senaqueribe, era um alto sacerdote do Deus deles lá. Então ele era considerado também como uma pessoa muito importante do lado religioso. E quando um sacerdote, sendo rei, conquistava uma terra, e todo mundo sabe que cada terra no passado tinha um Deus que o protegia, não é verdade? Nessa mesma história do leproso Naamã, o nosso querido Naamã leva para a terra dele um pouco da terra de Israel, 2 mulos de terra. Para que ele quis levar a terra de Israel? Porque aquela terra ali representava que aquela terra era regida e abençoada por um Deus poderoso. Ele queria levar pedaços daquela terra. Então, quando Senaqueribe saía, ou qualquer rei do passado saía da sua terra e ia atacar a terra alheia, além de ser uma guerra entre pessoas, era uma guerra entre deuses. Entenderam isso? E Senaqueribe ousadamente proferiu uma série de impropérios contra o Deus de Israel. Isso magoou muito o povo também, magoou Ezequias. Isso fez com que o povo fizesse o quê? Cobrasse ânimo. Então, vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, estava disposto a guerrear, a palavra de Deus diz aqui uma coisa interessante. Ele resolveu, olha só. Leiam aí no versículo 3, aliás. Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, fazer algumas coisas. Aí nós vamos agora rapidamente analisar as coisas que o rei Ezequias decidiu fazer, resolveu fazer, e vamos fazer um paralelo com a nossa vida espiritual, certo? Primeiro, ele tomou uma atitude. Primeira coisa que ele fez foi tomar uma atitude. Eu vou resolver o quê? O que eu vou resolver? Eu vou resolver exatamente como meu pai fez? O que o pai dele fez? Lembra? Lembra que eu falei que quando ele estava numa angústia, o que ele fez? Não pescaram, eu pedi para vocês guardarem isso, hein? Quando ele estava numa angústia, em vez de ele se voltar para Deus e se entregar ao Deus verdadeiro, o que ele fez? Voltou as costas para Deus e foi adorar os deuses da Síria. E passou a queimar incenso a eles. E a Bíblia diz que isso piorou a situação espiritual dele e do povo. Já Ezequias fez a mesma coisa? Não. O que Ezequias fez? Primeiro, tapar todas as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles, o povo, ajudaram. Irmãos, quando se fala aqui de fonte das águas, o que é uma fonte de água? É um método para que a gente o quê? Uma fonte, ela brota água e nós nos saciamos dessa água. Mas quando a gente fala aqui em fontes também, nós estamos falando dos nossos sentidos. A água mata a nossa sede. No nosso paladar, é boa para o nosso paladar. Quando você passa por uma provação, por uma situação difícil, meu irmão, começa a fechar as tuas fontes. Fecha as tuas fontes, porque é por elas que o inimigo entra. Pelos teus sentidos, pelo teu olhar, pelo cheiro, pelo toque, pelo ouvir. Os nossos sentidos são uma bênção para nós, mas também são uma porta para o maligno entrar. Fecha as portas. Cuidado com o que você assiste na tua casa. Cuidado com o que você lê, com o que você oferece para a tua família. Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com os lugares por onde você passa. Cuidado com aquilo que tu escutas. Cuidado com aquilo que você come. Fecha as tuas fontes. Fecha-se no Senhor.
fica tu e Deus apenas. Fecha as fontes. E interessante que o inimigo se alimenta dessas fontes. Percebeu aqui? Porque eles diziam, por que viria o rei da Assíria e acharia muitas águas? Por que deixaria eu os meus sentidos abertos, ele achar um templo aqui limpinho, bonitinho, para ele fazer o que quiser? Como diz a palavra de Deus, depois que você é restaurado, está todo limpinho, vem alguém, um espírito ruim pior, ou melhor, traz 7 piores do que ele para estragar toda a tua vida. A provação vai surgir. A provação surgiu para mim ano passado, ano retrasado. Esse ano estou esperando coisas também, porque quanto mais a gente pede que Deus nos dê fé, cuidado quando você pede muita fé, tá? Porque quando você pede muita fé, ela pode ter que ser provada. E aí, quando vem a provação e a gente não consegue, né? A gente pode cair. Temos uma palavra de confiança que diz que não receberemos nada que não possamos suportar. Mas às vezes nós estamos tão fraquinhos que até a coisa que a gente pode suportar, a gente cede. Tapar as tuas fontes, essa é a primeira e grande instrução da palavra de Deus para você. Outra coisa que ele fez, ele cobrou ânimo ao povo, cobrem ânimo uns aos outros. Se você vê o irmão necessitado de uma palavra, necessitado de uma ajuda, anima ele, fortalece ele na palavra de Deus e no Espírito do Senhor. Passa para ele uma mensagem de exaltação a Deus e de confiança no Senhor, cobrar ânimo. Quarta coisa que ele fez, restaurou todo o muro quebrado. Havia brechas no muro, no nosso murinho aqui, brechas também. No muro da nossa vida, existem brechas, que nós às vezes não tapamos. Devemos tapar essas brechas, restaurar essas brechas, com a palavra do Senhor, com a comunhão com Deus. E ele, não satisfeito com isso, ele levantou torres nessas muralhas. Para que serve a torre? Belicamente falando, nos tempos antigos, para que serve a torre? Para você ver o quê? O inimigo de longe. Irmãos, quando a gente levanta torres, a gente passa a vigiar mais. E vigiando mais, a gente consegue enxergar o pecado sobre qualquer disfarce. Mesmo que ele chegue sorrateiramente para você. Aquela armadilhazinha danadinha que você só percebe depois que tropeça. Nós temos que estar atentos a tudo isso. Você que busca fidelidade, que está fiel, que está firme no Senhor, Senaqueribe pode aparecer na tua vida e você tem que estar preparado. O inimigo de Deus, ele não gosta de crente. O inimigo de Deus não gosta de gente fiel a Ele. O grande conflito busca a adoração. O conflito existe por adoração, por poder. Deus quer a tua adoração, porque Ele é teu Criador e teu Redentor. O inimigo quer a tua adoração, porque ele quer te tirar da comunhão com Deus. 2 contrastes, Acás e Ezequias. O bem, o mal. Jesus Cristo e Satanás. Esse conflito vai existir para sempre. Nós estudamos isso no trimestre passado, né? Sobre o grande conflito. Isso está presente na Bíblia o tempo todo. Restaurou o muro quebrado, ergueu torres. Não satisfeito com isso, o que mais que ele fez? O que diz o texto? Construiu um muro mais adiante. Irmãos, quem é o nosso muro que nós temos que construir? Quando nós estamos estamos em comunhão com Deus, a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os livra. Esse muro nós temos que ter com a gente. Porque assim como Jesus é o leão da tribo de Judá, Satanás também é simbolizado como um leão que ruge ao nosso redor. Se tem uma brechinha, é ali que ele vai. Eu tenho estudado algumas coisas na Bíblia e reparei o seguinte: nós temos tudo para nos salvar e muito pouco para nos perder. Nós só nos perdemos porque queremos nos perder. Porque você veja só, nós temos o Pai, Criador, mantenedor do universo. Nós temos o Filho, Jesus Cristo,
o Yahvé, o Jeová, o Todo-Poderoso do Velho Testamento, aquele que nos deu a lei, aquele que nos veio salvar, aquele que morreu, deixou o trono celestial para vir aqui nos salvar, se entregar, se humilhar, sangrar por nós. Tem uma passagem de Atos que diz que ele manda que nós apacentemos a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa igreja aqui foi comprada com o sangue de um Deus. Deus pode sangrar? Como Deus não, mas como homem sim. Ele veio como homem. A Bíblia diz que Jesus largou toda a sua realeza, toda a sua riqueza, para vir se igualar a nós. Na lição de hoje está falando do mesmo sangue, né? Ele tem o mesmo sangue da gente, irmão. Ele tem o mesmo sangue, a mesma genética nossa. Ele hoje é 100% Deus e 100% homem. Ele é nosso irmão. Quando nós formos restaurados, depois que nós ressuscitarmos, ou quando Ele voltar e nós estivermos vivos na volta dEle, se assim Ele quiser, nós teremos um corpo muito parecido com o de Jesus, ou melhor, o corpo vai ser igual. Agora, Ele é Deus, é diferente. Por isso que Ele já não nos chama mais de servos, mas de irmãos. Temos o Pai, temos o Filho, temos o Deus conosco na terra hoje. Quem é o Deus conosco aqui? Quem é o Emanuel que está conosco aqui? É o Espírito Santo. Temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Temos a palavra de Deus que nos exorta. Temos os anjos que, segundo a Bíblia, são espíritos ministradores. Continua? Espíritos ministradores que trabalham para a salvação dos que creem. Temos tudo a nosso favor. Temos como desanimar? Temos um Deus que ao mesmo tempo é nosso advogado e o nosso juiz. Se você vai a um tribunal, contrata um advogado, eu estou lá com meu advogado, aí de repente olho para o lado, cadê meu advogado? Estou aqui esperando o juiz entrar e o advogado não está. De repente o arauto lá do juiz diz assim: levantemos para a entrada do senhor juiz. Aí entra um advogado, teu advogado, irmão Vicente. Aí eu pergunto: tem como eu perder essa causa quando o meu advogado é quem vai julgá-la? De jeito nenhum. Então, se nós temos tudo a nosso favor, temos quase nada contra nós, como é que nós vamos largar esse Deus, ou vamos duvidar do poder desse Deus maravilhoso? Ezequias enxergou isso, e você tem que enxergar também. Levantou o muro por fora. Diz aqui o versículo 5, que ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado sobre ele, ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo. Milo é uma fortaleza ao norte de Jerusalém. O Senaqueribe vinha do norte. Ele restaurou e fortaleceu aquela fortaleza, Milo. E também fez armas e escudos em abundância. O Senhor te dá arma e escudo? Dá? Dá. Sabe onde é que está dizendo das armas e escudos? Se você for lá em Efésios 6, você vai ler qual é a arma e escudo que o Senhor te dá. Abre rapidinho lá em Efésios 6. Fala sobre a armadura de Deus, onde o Senhor diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Senaqueribe, eu disse que era uma espécie de quê? De Satanás. Porque nossa luta não é contra o quê? Sangue e carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai o quê? A armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Olha que mensagem, irmãos. Olha como a Bíblia se encaixa. Olha como a história do Velho Testamento se encaixa com as orientações do Novo Testamento. Como as coisas ensinadas no passado são refletidas no Novo. Olha que coisa maravilhosa, como se encaixa a palavra de Deus.
E diz aqui: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos com a couraça da justiça, calçando nos pés a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura. Cadê a nossa armadura? Quem nos dá essa armadura? Você tem ela no seu armário? Não. Essa armadura está na palavra de Deus, está no Espírito Santo. Ele quem te dá todas essas virtudes. Isso aqui são frutos do Espírito. Se você comparar esse texto com Gálatas 5, 22 e 23, ou 23 e 24, não lembro agora direitinho, está lá exatamente os frutos do Espírito batendo aqui com essa armadura de Deus. Fez armas e escudos em abundância. Exortou o povo reunido e disse o que para o povo? Olha que texto maravilhoso esse aqui. Ele diz para o povo assim: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Eu vou parafrasear a Bíblia dizendo o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do inimigo de nossas almas. Resisti a ele, não dê as costas para o Senhor. A provação vai vir. Se você virar as costas para ele, você vai estar na mão de Satanás, você vai estar direitinho onde ele queria. Assim não, você ficando cada vez mais firme na tua fé, ficando cada vez mais dependente do Senhor, ele vai fazer o que por ti? Ele vai guerrear a tua batalha. Não importa qual é a tua batalha. Se o teu problema é espiritual, é físico, é financeiro, é relacional, não interessa, é a tua batalha, e ele vai lutar lá por você. Ele não vai mandar ninguém, não vai mandar o exército brasileiro, não vai mandar o desbravador, não vai mandar um escoteiro, não vai mandar o super-homem ou o Batman. Ele vai ele mesmo lutar as tuas batalhas. O anjo do Senhor luta por você. E diz mais ele aqui: corajosos, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Tem multidão com o inimigo das nossas almas? Tem ou não tem? Quantas estrelinhas o dragão tirou lá do céu? 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. É muita coisa. Ele tem uma multidão com ele. Quando Jesus expulsou o demônio de um doente mental lá, ai meu Deus, como é que era o nome daquele lugar? Gergeseno, nome difícil, né, para guardar. Ele disse o que? Legião é o meu nome. Tinha só um dentro dele? Quem sabe quantos soldados é composta uma legião? Essa também não sei não. Mas são muitos. Uma legião é para mais de 200 soldados. Imagina quantos espíritos ruins existiam dentro daquele rapaz. Legião é o meu nome. Eles são muitos. Por isso que ele não é onisciente, mas ele sabe de muita coisa, porque ele conta para o chefão dele lá. Legião. Estão muitos com ele. Agora, não preciso de muitos. Eu não preciso de muitos para me defender. O próprio Ezequias disse assim: por causa de toda a multidão que está com ele, porque um só há conosco maior do que o que está com ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que é por nós do que aqueles que são contra nós. E ele diz mais: com ele está o braço de carne, mas conosco está quem? O Senhor, nosso Deus, ele está conosco para quê? Leia aí, ajudar. E além de nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Ele guerreia por ti. Isso é graça. Muita gente não consegue
enxergar a graça de Deus no Velho Testamento. Isso é graça. Isso é graça. A troco de quê? O que ele pede em troca? Fidelidade, fé, confiança, entrega. Entrega. Mostra para Deus a dependência que você tem dele, irmão. Você precisa de tudo. Se ele desligar o oxigênio do nosso mundo, acabou. Se ele cismar de fazer com que todo mundo pare de respirar, acabou. Ele não vai fazer isso, porque ele não é tirano. Nosso Deus não é psicopata. Ele é um Deus de amor. Mas eu estou comparando, humanamente falando, com todos os meus defeitos falando isso. A gente é dependente dele para tudo, para acordar, para trabalhar. É ele quem nos dá. Tivemos aqui louvores. A Bíblia diz que quem dá ânimo ao louvor é o próprio Deus. Quem nos inspira e nos orienta a leitura da sua palavra é Deus. Quem nos dá o amor para que nós tenhamos pelo próximo, por nós mesmos, pelos nossos queridos, é Deus. O ânimo que temos para vir à igreja e adorá-lo, vem dele. Somos totalmente dependentes dele. Então, quando a provação vem, você vai querer resolver a tua maneira? Claro que eu não estou querendo dizer aqui que você não tem que procurar um médico também, porque Deus abençoa a classe médica, eu sou um deles. Eu me sinto abençoado por Deus no meu trabalho. Mas você não deve dar as costas para Deus e deixar de confiar nele, como fez Acás. Você tem que ser um Ezequias na tua vida e cobrar ânimo aos que estão em tua volta, que às vezes o problema está na tua casa, mas não é contigo. Às vezes o problema está na tua igreja, mas não é contigo. O problema está no teu trabalho, mas não é contigo, mas cobra ânimo dessa pessoa. Exorta ela. Paulo diz claramente, consolai-vos uns aos outros com estas palavras aqui. E aí, a história acabou aí? Ele cobrou ânimo, guerrear, falou assim, vamos lá, aqui com ele está o braço de carne, mas o Senhor é que guerreia nossas guerras, e o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Acabou? Como termina essa história? Como termina essa história? Irmãos, os profetas que eram contemporâneos de Ezequias, um deles era Isaías. Nós vamos primeiramente ler ainda no livro de Crônicas, um pouco mais à frente do capítulo 32, vamos ler o capítulo 32, mais os versos 21 e 22, acho que em algumas Bíblias é só virar uma página. Diz assim, a destruição do exército dos assírios. Deus foi fiel aí, não foi? Guerreou a guerra deles, vamos ver se ele guerreou mesmo? Vamos ver se a gente pode confiar nesse Deus maravilhoso de verdade, e que as minhas palavras aqui não sejam vãs. Diz assim, então o Senhor enviou um anjo, 2 Crônicas 32, versos 21 e 22. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Lhe deu paz por todos os lados, porque ele confiou no Senhor. Existe um texto paralelo a esse, agora nós vamos em Isaías 37, e vamos ver o profeta do Senhor confirmando essa história. Isaías 37, ele era contemporâneo de Ezequias. Isaías 37, 33 a 38. Olha o que diz lá. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier,
por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Continua no 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a quanto? 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Serezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Arate, e Saradom, seu filho, reinou em seu lugar. Vejam que o texto de Ezequias é até mais completa o texto de 2 Crônicas 32. Deu mais detalhes, deu o nome dos filhos, né? Deu alguns detalhes importantes que não tínhamos visto no texto anterior. E o interessante, irmãos, e a história humana confirma esse texto bíblico. Sabe por quê? Os reis do passado, eles por sua... ainda hoje tem isso, né? Ainda hoje tem isso, os presidentes gostam de biografias e tudo mais, mas eles faziam umas estolas enormes, umas pedras, onde eles escreviam as suas vitórias. Claro que não escreviam derrotas, né? Ninguém tem o registro de José, porque os egípcios destruíram. Ninguém tem o registro de Moisés, porque os egípcios mandaram tirar o nome de Moisés de todas aquelas pedras, né? Existe isso, os egípcios fazem isso, fizeram isso. E o que os assírios então faziam? Colocavam os reis da Síria: eu construí isso, Senaqueribe no ano tal fez isso, conquistei tais e tais e tais terras. Mas na estola, lá na pedra que representa o reinado de Senaqueribe, sabe o que está escrito? Cerquei Jerusalém e o rei Ezequias ficou preso como um pássaro na gaiola. É o que ele pôde contar de vantagem. Ele cercou o rei? Cercou. Deixou Jerusalém cercada? Deixou. Ele deixou ele preso como um passarinho numa gaiola? Deixou. Mas ele conquistou essa gaiola? Não está escrito isso no livro de Senaqueribe, na história de Senaqueribe. Só diz que ele cercou e mais nada. Conquista ele não teve nenhuma. Cercar, o inimigo nos cerca, a Bíblia já não é vantagem nenhuma para ele cercar. Deus já nos dá essa orientação. Ele te cerca, ele te persegue, ele ronda você, esperando o momento para te tragar. Irmãos, o inimigo, ele nos cerca, ele ruge, ele zomba. Mas o anjo do Senhor nos livra. Não pense que você é intocável. Não pense que porque você ou eu estamos com o Senhor, na casa do Senhor, louvando, pregando, fazendo, acontecendo, que nós estamos imunes às armadilhas de Satanás. Pelo contrário, estamos mais suscetíveis a ela. Todo mundo aqui conhece a história do muro, né? A pessoa estava em cima de um muro, de um lado estava Jesus, do outro lado Satanás, e Jesus chamando a pessoa: vem para cá, vem para o meu reino, você aqui vai ser feliz, aquela coisa toda. E Satanás do outro lado nada, quietinho, e o cara em cima do muro perguntou: vem cá, ô Satanás, por que Jesus me chama e você não? Alguém sabe o que Satanás respondeu? Eu não chamo porque o muro é meu. O muro é meu. Então, se você está em cima do muro, para mim está tudo bem, continua aí. Só não quero que você passe para o lado de lá, que se você passar para o lado de lá, eu vou te pegar. Eu vou te cercar. Eu vou te perseguir. Porque eu quero você aqui. Porque eu quero a tua adoração, não que você adore a Ele. Irmãos, roga a Deus. Procura o Senhor. Não desanimes quando vierem as tentações, as provações, as dificuldades. Eu espero ter trazido aqui uma mensagem para o coração de vocês. Porque antes dela tocar em vocês, ela tocou em mim. E nenhuma mensagem deve ser trazida a ninguém antes que ela mexa contigo primeiro. E ela mexeu comigo.
E ela me fez entender tudo que eu passei nos últimos anos, ainda estou passando, por conta da minha dedicação a Deus. Eu não sou ninguém, gente, eu sou um cara falho, cheio de defeitos. Quem me conhece sabe. Sou defeituoso, doente como todo mundo, espiritualmente. Nós dependemos de Deus para tudo. Mas eu aprendi que se eu estou com Ele, eu estou muito mais protegido e me sinto muito mais seguro. Não abandone esse Deus não, gente. Não abandona não. A provação vai vir, a dificuldade vai chegar. Para alguns já chegaram. Temos o Vitor aí angustiado com algumas coisas. A família da irmã Carol angustiada com a situação dela. Mas isso é para a honra e glória de Deus, isso é para exaltar o nome de Deus. Porque se os médicos não sabem o que aconteceu com a menina, o livramento dessa menina é milagroso. E eles vão reconhecer no livramento dela o poder de Deus. Ela sem querer está pregando o evangelho ali. Ela sem saber até. Quando termina o recurso do homem, começa o quê? A ação de Deus, o poder de Deus e a restauração de Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês. Sejam fortes e corajosos, porque maior é o que está conosco do que está com eles. Deus abençoe. A irmã, para o louvor. Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Pode cantar que é para Jesus. Se uma porta se fecha aqui, quantas portas? Outras portas se abrirão ali. Preciso aprender mais de Deus, porque só Ele é quem cuida de mim. Amém. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. eu amo a sua casa. Sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Bem forte. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus
sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé. Irmãos, Deus cuida de nós. Não estamos sozinhos nunca. Lembra disso, tá? A todo instante tem alguém designado da parte de Deus para estar contigo, do teu lado. Não permitas que por nenhum instante esse ser maravilhoso de luz, convocado por Deus para ser o teu anjo, não se afaste de você. E também não se afaste dele. Não vá a lugares que ele não vá, não veja coisas que ele não vê, não faça coisa que ele não faz. Quando Jesus estava lá no Getsemane, a angústia de Jesus não era pela morte. Não era pela morte. Jesus não estava angustiado, sofrendo, suando gotas de sangue, porque ia morrer. Ele já sabia disso. Desde a fundação do mundo, ele já sabia que podia passar por isso. Ele estava mais do que preparado para aquela morte. A angústia de Jesus é porque ele ia ficar afastado do Pai. Ele não era pecado, ele não teve pecado, ele não veio em pecado, mas ele se fez pecado. E quando ele se fez pecado, ele se fez repugnante para o Pai. E o Pai ficaria afastado dele. Essa era a angústia de Jesus, estar afastado por um dia que seja, por uma hora que seja, da comunhão com seu Pai. Como nós somos filhos de Deus, ficar fora do contato com esse Pai maravilhoso também nos é muito angustiante. A gente sofre e a gente perece. Não te afaste desse Deus nunca, confia nele. Ele fará tudo por você. Ele lutará as tuas batalhas e vencerá por você. E você será um vitorioso no nome dele. Nunca se esqueça disso. Honra ele em todos os momentos da tua vida. Ele é o teu escudo e tua fortaleza. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem, por esse momento tão gostoso aqui na Igreja de Madureira. Obrigado por teres me sustentado até aqui. Obrigado porque mantiveste a minha voz, a minha cabeça sem doer. Obrigado porque as pessoas que estiveram aqui escutaram a tua palavra e com certeza ela não sairá daqui vazia. Que essa palavra, Senhor Deus, tenha tocado o coração de alguém. Que esse alguém possa se firmar cada vez mais em Ti, se entregar mais e mais para Ti, e eu me incluo entre eles. Que Tu, Senhor Deus, nos guarde e nos abençoe. Nos livre do mal, Senhor. Não pode nos tirar do mundo por enquanto, mas nos livra do mal, como Jesus mesmo disse lá em João. Nos livra do mal. Guarda aqueles que estarão indo para casa, aqueles que estarão em viagem a partir de amanhã. Que Tu abençoes aqueles que viajarão, que estarão de férias, aqueles que estarão em retiro espiritual. Abençoa, Senhor, essa igreja, os que ficarem aqui. Tem misericórdia com o trabalho missionário. Que não desanimemos, Senhor, perante tantas adversidades e tantas portas batidas na cara, mas que Tu, Senhor, nos oriente a amar cada vez mais as pessoas que perecem e merecem a Tua salvação também. Guarda nossas famílias, nossos filhos, guarda nossos anciãos, abençoa eles, Senhor, dá conforto para eles, e acima de tudo, Pai, nos derrame o Teu Santo Espírito.
Nós sabemos que Ele é abundante e inesgotável, e nós carecemos dele, Senhor. Cura as nossas enfermidades, salva nossas almas, sustenta nossas vidas. Levanta, Senhor Deus, o teu rosto sobre nós, olha para nós, inclina os teus ouvidos às nossas necessidades e nos restaura, nos salva e nos sustenta com a tua mão. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Paz eu